2 Reis 6,15, a gente também está projetando nos telões, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, com esse irmão bonito do seu lado também, essa pessoa especial. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: tendo-se levantado muito cedo o moço ou o servo do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse é um texto muito assim precioso, ao mesmo tempo intrigante da palavra de Deus, aqui em 2 Reis. Eu quero que você entenda o contexto comigo. O servo, o moço, o discípulo de Eliseu decide sair. Eu penso que de manhã ele acorda, ele tem alguma coisa para resolver fora de casa, então ele sai. Imagina comigo, você saindo da sua casa de manhã cedo para resolver alguma coisa no centro da cidade ou qualquer outro lugar. E quando você abre a porta e sai, tem um cara armado com a arma apontada para você. Seria uma boa sensação? Eu estou falando de uma pessoa armada, olhando para você. O que você vai pensar imediatamente? Esse cara vai me assaltar hoje. Senhor, tem misericórdia. Guarda a minha vida. Você vai ficar com receio naquele momento. Mas a Bíblia diz que o discípulo de Eliseu, na hora que ele abre a porta de casa e ele sai, ele não vê uma pessoa, ele vê um exército. Eu quero que você imagine isso comigo. Carros, cavaleiros, guerreiros, flechas apontadas para ele. E qual era a missão daquele exército naquele dia? Era acabar com a vida de Eliseu. Então, o discípulo de Eliseu sai fora de casa e observa aquele exército inimigo e poderoso. O que é que a Bíblia diz que ele faz? Ele volta. Eu fico imaginando o medo, o coração batendo forte. Ele chega para Eliseu e diz assim: ai, meu senhor, não tem jeito. Se o senhor vê o que eu vi aí fora, tem um exército aí inimigo. O propósito desse exército é acabar com a nossa vida, é nos matar. Só que a Bíblia diz que Eliseu, sendo um homem de Deus, sai com seu servo, acredito, impõe as mãos sobre ele e diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. A Bíblia diz que aquele servo, aquele discípulo de Eliseu, então observa que nos montes e em toda a região havia um exército muito mais numeroso, era o exército de Deus. Era um exército espiritual, mas ele conseguiu então visualizar aquele grande exército com soldados, com anjos guerreiros, com carros, cavaleiros e aquele exército que era muito mais numeroso do que aquele exército inimigo. Quando Eliseu ora pelo seu discípulo, a visão dele é ampliada a tal ponto que ele consegue ver o sobrenatural. É bem verdade que hoje muitos de nós cristãos estamos com a visão assim, embaçada. Ou não temos uma visão sobrenatural do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Meus irmãos, Deus é muito bom. Deus é tão bom que a Bíblia diz que aos seus Ele dá até enquanto estão dormindo. Até enquanto dormem. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na minha vida e na sua vida. Mas muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar o que o Senhor está fazendo. Quem viaja pelo Nordeste, Maranhão, até Pará mesmo, já perto da divisa com o Maranhão, você vai para outros lugares, Paraíba, você vai ver nas estradas, tem muito jumento nas estradas, não é assim? Eu não sou especialista em jumento e burro, mas eu sei reconhecer um. E as estradas estão cheias, e alguns são de carga. Então, os donos, o que é que eles fazem? Eles colocam aquela espécie de venda lateral no jumento, né? Então ele não consegue
ver os lados. Você sabe que nós, seres humanos e os animais também, temos uma coisa chamada visão periférica, que é o quê? Sem que você perceba, você consegue ver aquilo que está do seu lado. E de repente você consegue se proteger de um ataque, de alguma situação. Mas quando o dono de um jumento coloca aquela venda lateral, o que é que ele quer? Que aquele jumento não se distraia com o que tem dos lados, mas que ele só olhe para frente, carregue aquela carga e vá até o seu destino. Mas a verdade é que quando ele está vendado daquela forma, a sua visão lateral periférica está vendada, ele não consegue se proteger de qualquer coisa que venha de um lado ou de outro. Ele está com a visão diminuída. E o que o Espírito Santo tem compartilhado comigo é que muitos de nós, e até eu mesmo já me peguei em situações assim, eu não estava conseguindo ver toda a amplitude e tudo aquilo que Deus estava fazendo. Porque, meu irmão, se você tiver alguém doente na sua família, não olhe só para a enfermidade, mas olhe para o Senhor, porque Ele é o médico dos médicos. Ele ainda continua sendo e sempre será um Deus de milagres. Se você tem sonhos e seus sonhos vão além do que o dinheiro que você tem para realizá-los, então não olha só para a tua condição financeira agora, mas acredite que Deus é o Deus do ouro e da prata, e Ele pode prover. E se esse sonho que Ele colocou no teu coração, na verdade, se esse sonho que está no teu coração veio de Deus, eu tenho a certeza que no momento certo, Ele vai prover todo o recurso que você precisa para realizá-lo. O que eu quero te dizer é que nós cristãos, muitas vezes, estamos olhando mais para aquilo que está na nossa frente. Mas o que eu quero te dizer é que Deus tem nos chamado para uma vida sobrenatural, uma visão que vê além do que nós podemos alcançar agora, mas crendo que o Senhor tem o poder de fazer todas as coisas. Mas muitos de nós estamos assim, com essa visão pequena, enquanto nós poderíamos estar vendo muito além. E eu quero compartilhar então um pouquinho com vocês hoje sobre a mente e a mentalidade de Cristo, versus a mente e a mentalidade do diabo. Porque essas duas mentalidades, elas estão tentando influenciar a sua vida. E a mentalidade que você tem que permitir que influencie a sua vida é a mentalidade de Cristo. Quando Jesus olha para uma família destruída, Ele pensa, essa é uma boa oportunidade para eu restaurar esse lar. Essa é uma boa oportunidade para eu restaurar essa família. Quando Ele vê alguém enfermo que tem fé, essa é uma boa oportunidade para que essa pessoa vivencie um milagre. Porque na verdade, Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas o diabo olha para uma família bem estruturada, olha para um líder abençoado e ele pensa, essa é uma boa oportunidade para destruir vidas. E aí ele vai trabalhar com o seu propósito e com a sua mentalidade de destruir a família. Quantos líderes no mundo têm caído em pecado? E por causa disso, quantas ovelhas também têm sido levadas junto com eles? Porque tem perdido a esperança e a credibilidade de que ainda outras pessoas podem dar exemplo, e um bom exemplo. Porque a Bíblia diz que o diabo, como um ladrão, nessa comparação, veio para matar, roubar e destruir. Então, enquanto Jesus tem uma mentalidade de restauração, de transformação, não importa o que você viveu na sua vida, Jesus pode fazer algo novo em você. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor Jesus tem o poder de fazer novas todas as coisas. Enquanto Jesus quer restaurar, o diabo quer te afundar ainda mais, nos afundar e nos destruir. Uma das coisas que eu ouvi recentemente é que o ministério que mais cresce na igreja é o ministério do banco. Eu achei isso interessante. Quantas pessoas cheias de talento, cheias de dons, mas que têm se contentado em sentar na cadeira e nada mais do que isso. Irmão, quem fica feliz com isso não é Jesus não, é o diabo.
Porque você poderia ser um crente muito mais frutífero, mas você tem se tornado um crente inutilizado na sua vida. Eu quero te dizer que Jesus quer que você seja frutífero, mas o diabo quer que você seja estéril, que você não dê fruto. Agora, qual é a mentalidade que nós vamos viver? Porque eu quero te dizer, a mentalidade que eu quero para mim é a mentalidade de Cristo. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo. Um cristão, ele representa Cristo. Como eu vou representar a Cristo sem saber o que ele pensa? Como você pode representar alguém se você tem um pensamento totalmente diferente dele? Se eu não posso ir fazer um casamento, eu digo, pastor Emerson, o senhor pode ir no meu lugar? Porque eu sei que o pastor Emerson vai ministrar uma cerimônia, como eu acredito que uma cerimônia abençoada por Deus deve ser ministrada. Eu vou pedir para um outro pastor da equipe, vai lá, me representa, porque eu não posso. Mas tendo a convicção no meu coração de que ele vai até lá e de que ele vai abençoar. E de que aquele casal vai me ligar depois, obrigado pastor, porque o senhor não pôde vir. Mas o pastor Emerson estava aqui e foi uma bênção a nossa cerimônia. Você representa a Cristo, mas se você pensa diferente, age diferente dele, então você precisa realmente parar para adquirir a mentalidade de Cristo para a sua vida. E tem muitos cristãos então que estão vivendo com essa mentalidade equivocada. A mente, ela é uma potência da alma, ela está ligada às suas emoções, ela está ligada aos seus sentimentos, ela está ligada ao seu coração. A mente tem o potencial de desenvolver uma mentalidade. Explicando de maneira ainda mais fácil, essa caneca é a mente, a água é a mentalidade. Essa água podia estar suja, mas ela está limpa, para que eu possa beber. Agora, que mentalidade você tem desenvolvido dentro da tua mente? Como você está decidindo viver a sua vida? Porque todos têm uma mente, mas nem todos têm uma boa mentalidade. Todos têm uma mente, mas nem todos têm uma boa mentalidade. Tem muito crente que está pregando coisas que não existem na Bíblia. Tem muito crente que está dizendo coisas que Jesus não disse. Porque você ouviu alguém dizer. Você precisa conhecer a palavra. A palavra de Deus, ela mesma diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há como desenvolver uma mentalidade saudável sem conhecer a Bíblia. Pastor, não tem outro jeito. Não tem outra forma de desenvolver uma boa mentalidade? Não. A única forma que eu conheço é conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo perece por falta desse conhecimento, por falta de uma mentalidade extraída da palavra. A mentalidade é a qualidade daquilo que você tem na sua mente, do que caracteriza os processos e as atividades da sua mente, ou seja, os pensamentos. Eu vou te fazer uma pergunta, irmão. Presta atenção nisso. O que tem se passado na tua cabeça ultimamente? O que você pensa, tá? Qual é a tua mentalidade? É uma mentalidade de vingança quando alguém te agride? Porque a mentalidade de Cristo é: ore por aqueles que vos maldizem. Não pague o mal com o mal, mas ministre o bem, mesmo que alguém te faça mal. A mentalidade de Cristo é aquela que diz que Jó prosperou quando orou pelos seus amigos que estavam falando um monte de bobagem a respeito dele. A mentalidade de Cristo é: ame seus inimigos. Ame. Tá? Inclua eles de alguma forma nas suas orações. Então, que tipo de pensamentos tem passado na sua cabeça? Se você é casado, então para, irmão. Porque você não tem direito de pensar em outra mulher. Você é casado, o direito que você tem de pensar na sua esposa você pode, mas você não pode pensar em outra mulher. Você não tem esse direito. O seu direito e o seu domínio é sobre a sua esposa, e você é esposa também sobre o seu marido. Mas o que tem se passado na sua cabeça? A mentalidade é o conjunto de manifestações de ordem
mental. É a sua crença, a sua forma de crer, a sua forma de acreditar. Eu estava vendo um vídeo do Dr. Enéas, que sempre, quando vivo, que eu me lembro, era candidato à presidência do Brasil. E o Enéas, para quem não sabe, ele era médico, formado também, acho que em direito e mais umas 3 outras profissões. O cara era muito inteligente, tá? A gente ficava assustado, meu nome é Enéas. Mas aquele camarada, ele tinha um conhecimento, né? Ele tinha, assim, um conteúdo sensacional. E um dia perguntaram para ele no programa do Serginho Grossman: Enéas, você é ateu? E ele, com aquela voz dele pesada, né, disse: de forma alguma, eu não. Eu creio em Deus. E aí ele disse assim: eu estudo desde os 7 anos de idade. E foi falando as profissões: eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso e aquilo. E por conta própria eu estudei psicologia minha vida inteira. E nunca, em todos esses anos de vida, eu encontrei alguma coisa que me provasse que Deus não existe. Porque se você olhar para o universo, para as galáxias, você vai perceber que o planeta Terra é um pequeno ponto azul no universo. Não há como uma coisa dessas ser criada sem que um Deus, um ser soberano e poderoso, pudesse arquitetar. E Deus é o arquiteto do universo. E Enéas disse: não há como não crer. Eu creio em Deus. Eu vi uma outra palestra dele a outros médicos na universidade, falando sobre o fato dele crer, dele acreditar em Deus. Ele falou: eu creio na vida eterna, a vida após a morte. Eu creio numa vida com Deus após a morte. Então, a sua forma de crer vai influenciar suas decisões. Porque você pode dizer que crê em Deus, mas você pode ter uma limitação de não ter fé suficiente quando chega a hora. A sua maneira de pensar, sua disposição emocional, não é? Aí tem gente que tem um temperamento diferente do outro, tem gente que é emotiva. Eu acho que eu sou assim, né? Porque eu choro assistindo desenho. Quem chora assistindo desenho é porque realmente chegou no limite das emoções, né, irmão? Então eu ponho aqueles desenhos no YouTube de Jesus e os discípulos, Jesus e os milagres, né? Coisa de criança. E às vezes eu estou lá no meu sofá e sozinho eu estou chorando. É assim, irmão. Toca uma canção, eu estou chorando. Eu sou assim. Mas tem gente que é mais fria, né? Eu tenho um amigo meu que a única vez que eu vi ele derramou uma lágrima, né? Foi quando o pai morreu. Nunca mais, nem antes nem depois, ele chorou. Até hoje, como o pessoal diz, é frio igual um picolé, né? Mas assim, tem gente que já é mais emotiva. Eu não sei como você é, mas dependendo de como você seja, você tem uma mentalidade para viver. Isso caracteriza uma classe de pessoas, um indivíduo, diz respeito a uma personalidade. A mentalidade, ela é simplesmente a forma como nós interpretamos a vida ao nosso redor. Tem gente que vai ver o problema como algo que não se pode resolver. Pensa comigo, por que alguém decide tirar a própria vida? Porque ele chega a um momento em que ele acredita que não há mais solução, em que não há mais jeito, não há como sair daquela situação. Então ele pensa: não há jeito para mim. E a mentalidade dele se fecha e ele acredita que não há mais vida para ele. Então ele acaba interrompendo a sua vida. Enquanto nós precisamos ter a mentalidade de Cristo. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou ajudar vocês, vocês vão vencer todos os desafios também. A palavra de Deus, ela carrega uma visão. E essa visão é a visão de Deus para o homem. A vida de Jesus é a visão de Deus para a humanidade. A questão é que a mentalidade de Cristo deve ser o exemplo da mentalidade que nós queremos desenvolver nas nossas vidas. Faça perguntas como: se Jesus estivesse no meu lugar agora, o que eu faria? O que ele faria? Senhor, se tu estivesse no meu lugar agora, como o Senhor faria? Fala comigo, me dá uma direção. E a forma como nós pensamos sobre a vida irá fazer toda
a diferença. Eu posso ter um problema, eu posso ver esse problema como uma oportunidade para murmurar, ou eu posso ver o mesmo problema como uma oportunidade para aprender, amadurecer e crescer. Vocês estão entendendo isso aqui? Uma vez eu falei que um problema, quando ele te ensina algo, ele não é mais um problema, ele é uma lição de vida. Eu vou dizer para você, irmão, e você acredito que vai se identificar com isso. Eu já passei tantas coisas difíceis na minha vida, desde a minha infância até aqui. Algumas dentro do ministério foram tão difíceis, mas eu te falo, se não fossem essas coisas, eu não seria quem eu sou agora. Porque as dificuldades vão moldando a gente. Se você quiser apagar as dificuldades que você já viveu na vida, você vai ter que apagar quem você é, porque você também é fruto delas. Você é fruto de tudo que você já venceu, do que você está vencendo. Então isso também é importante. Ou seja, nós podemos ver essa situação na vida do servo de Eliseu, que olhou e disse, olha, tem um exército inimigo aí, eles vão acabar com a gente. Mas Eliseu era um homem de Deus que via o sobrenatural, e ele disse, olha, tem mesmo um exército aí, mas abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja o nosso exército que está a nosso favor e que o Senhor enviou. Eliseu viu, seu servo não havia visto. A pergunta também é, como nós temos visto a nossa vida? Como temos visto e discernido nossos desafios? Vamos pensar sobre o fato de que não importa o que você escolha fazer da vida, vão haver desafios para você. Eu já falei e vou repetir, você está dizendo a economia do Brasil é horrível, eu vou embora para a França. Mas lá você pode de repente estar tomando um café e uma bomba explode na esquina. Eu vou para os Estados Unidos, você pode estar assistindo um filme no cinema e alguém de repente entra e metralha todo mundo. Irmão, eu vou te falar, não tem mais lugar seguro hoje no mundo. É o que eu penso. Eu vou te falar, nós precisamos mesmo é confiar em Deus, é entregar nossos filhos de manhã quando saem para a escola nas mãos de Deus. Tem um monte de pai aqui na igreja, eu não sei como é que vai ser a minha hora. Hoje mesmo eu estava conversando com um aqui, porque a filha agora é de maior e está querendo, voar, fazer um curso fora e tal. Mas esse homem estava com o coração tão apertado, mas pastor, minha filha, pastor, olha, irmão, não tem jeito, vai ter uma hora que você vai ter que liberar. Não é? E você vai ter que dizer assim, meu filho, vai, eu vou confiar no teu bom senso. Eu vou acreditar que você sabe o que está fazendo. Vou estar aqui orando, supervisionando, orando, Deus. Mas eu sei que vai ter uma hora que o João Pedro não vai estar mais debaixo da minha visão, provavelmente. E o que é que eu vou fazer? Eu estava orando no consultório do Lucas, filho do pastor Emerson, vai inaugurar amanhã. E depois que nós fizemos a oração, o pastor Emerson foi, pôs as mãos na cabeça do filho e disse, meu filho, eu te abençoo. Te libero para você prosperar, para você seguir o seu caminho. Até aqui, meu filho, eu te ajudei e vou continuar, mas eu quero transferir sobre a tua vida isso, meu filho, que você será um homem abençoado. E profetizou e orou. Quando ele terminou, eu falei, meu Deus, como eu queria que meu pai tivesse feito isso por mim. Tão forte, foi um momento tão forte. E eu quero te falar, você que é pai, você que é mãe, se você não tiver clareza na visão que você está transmitindo para os seus filhos, eles não vão saber o que seguir no futuro. A sua mentalidade, a sua forma de ver a vida, ela tem que ser também transferida para aqueles que você ama. Eu digo para o meu filho, filho, no dia que eu me for, ou no dia que nós não estivermos juntos, eu quero dizer para você, aquilo que eu quero deixar para você é que você ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus, meu filho. Ame a Jesus, lembre-se do que eu estou ensinando para você, lembra disso, ame a Deus. Se você não transmite a sua mentalidade para a sua família, daquilo que é correto, do que não é, então eles também não vão saber aquilo que devem seguir. E nós temos então que ver por esse lado. Qualquer coisa na vida vai nos trazer desafios, meus irmãos. E nós precisamos enfrentá-los com a mentalidade de Cristo. Se havia uma tempestade,
Jesus traduzia isso como uma oportunidade para exercer fé. Ele está lá, se levanta no barco, acalma o mar e ainda dá um puxão de orelha nos discípulos. Vocês estão tendo pouca fé. Vocês podiam ter resolvido essa situação. Se havia preconceito, Jesus via isso como uma oportunidade de manifestar amor. Ele falava com prostitutas, ele comia com cobradores injustos de impostos. Ele manifestava o amor entre os pecadores. Se haviam pecadores como Pedro, Jesus viu a oportunidade de gerar discípulos para iniciar a sua igreja na face da terra. Se havia um preço a ser pago com a sua vida, Jesus viu a oportunidade de nos realiançar com o Pai através da cruz. Se haviam aflições, Jesus via a oportunidade de ter bom ânimo. Vai dar certo. Profetiza isso aí sobre o teu irmão. Bate no ombro dele e diz: meu irmão, vai dar certo. Eu não sei o que você está fazendo, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Vai dar certo, irmão. Graças a Deus. Então eu quero te dizer, se você encontrar alguém difícil de relacionamento, não pensa que é porque você tem que se afastar, mas pense que essa pode ser uma boa oportunidade para você exercer amor. Mas fulano, meu Jesus, fulano é chato, não é brincadeira. Meu Senhor amado, meu Pai, meu Deus, não é? E aí você diz: Deus, me ajuda a amar. Me ajuda a amar. Se você encontrar essa pessoa, você tem essa oportunidade. Se algo te incomoda, então não espere pelos outros, pois essa pode ser para você uma boa oportunidade para servir. Como diz o Ribinha, se algo incomoda o teu coração, isso também denuncia o propósito da tua vida. Amém, irmão? Amém? Amém? Vocês não jantaram, né? Daqui a pouco. Um problema traz consigo uma grande probabilidade de vitória, mas isso depende da mentalidade de cada um. Então nós entramos numa coisa chamada visão. Cada um tem a sua visão. E aqueles que servem a Deus, como nós, devem descobrir qual é a visão de Deus para a sua vida. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Por muito tempo, eu achei que a visão de Deus para a minha vida era uma, mas eu estava errado. Quando descobri que a visão de Deus para mim é que eu estivesse realmente servindo como um pastor na igreja. Qual a visão de Deus para a sua vida? O que de maneira específica Deus quer fazer através de você? Você precisa perguntar isso a Deus. Você precisa orar por essas revelações. Hoje eu estava conversando com uma pessoa tão preciosa aqui, né? A Adne, ela estava me falando do chamado missionário dela. Com 18 anos, ela disse: eu tenho certeza, Deus falou comigo aos 15. Eu tenho um chamado missionário. Fui orar por ela. E eu não sou esse cara de ficar disparando profecia para todo lado. Eu acredito tanto em profecia que eu tenho muito cuidado com isso. Porque uma profecia pode estragar a vida de alguém. Quando eu coloquei as mãos sobre ela, eu tive uma visão. Eu vi uma imensa multidão na escuridão, quando de repente o sol brilhava sobre eles. E eu via que aquele sol brilhava através da vida dela. Um chamado missionário. E eu disse: na hora certa, depois da preparação correta, eu quero te dizer, existe uma multidão nas trevas que verá a luz através da sua vida. Quando você tem a convicção do seu chamado, a visão correta, mesmo que você seja um empresário, você não está envolvido aqui dentro, mas você é alguém que com coração generoso tem abençoado vidas. Você pode ser um mantenedor, você pode ser alguém que tem abençoado a obra de Deus. Isso te traz alegria ao coração, isso te traz satisfação. Então você pode estar vivendo aquilo que Deus quer que você viva. E essa visão tem que fazer parte da nossa vida. É o efeito de ver, a percepção do mundo.
o modo como se vê a vida ao nosso redor. O profeta Samuel, ele chega na casa de Jessé, enviado por Deus, que havia rejeitado o rei Saul, e diz: eu vim aqui, Jessé, porque Deus me mandou para escolher um rei entre os teus filhos. Os filhos de Jessé vêm, e Samuel vai fazendo ali uma triagem, né? Quem é desse aqui, Senhor? Passa, não é você não, pode passar, passa você também, pode sair da minha frente que também não é você. E tem uma hora que a Bíblia nos dá a entender que Samuel olha para aquele filho de Jessé e pensa: esse é o cara, não é? Forte, porte de guerreiro, esse tem porte e altura de rei. E aí de repente Deus diz assim: Samuel, você está enganado, porque eu não vejo como você vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Você está vendo, ele parece um guerreiro, mas não é ele. Ele só parece, ele não tem esse coração que eu busco. É outro. Até que Samuel diz: Jessé, são todos esses teus filhos? Não, tem mais um, está cuidando de ovelha. Manda chamar. Então ele vem, e quando Davi entra, Davi não tinha porte de guerreiro, irmão. Davi era um cara de bonita aparência, ele era, mas uma aparência doce. Tá? Ele era um pastor, ele tinha um coração de pastor, mas pastor às vezes também tem que guerrear. E ele entra e Deus fala: esse aí, pode ungir. E Samuel então enche o chifre com óleo e derrama na cabeça de Davi, unge como rei. Eu não sei se você já viu algumas reportagens de pessoas que, por exemplo, eu acho que na China, Coreia, esses lugares, parte da Ásia, né, foi aonde eu vi. Um cara entra numa loja da Ferrari para comprar uma Ferrari, mas detalhe, ele está usando uma sandália havaiana velha, uma bermuda e uma camiseta rasgada, né? E eu estava lembrando hoje que domingo, eu acho que eles vão acabar vendo isso, sei lá, algum dia. Estava pregando na Poema, lá em São Paulo, e o pastor estava com a blusa assim, toda furada no ombro, né? Irmão, tinha uns 1000 buracos naquela camisa dele. Eu falei assim: olha, você acabou de renovar a minha fé. Porque eu tenho uma camisa lá em casa, eu gosto tanto, uso tanto, que ela fez um buraco na costa. E eu estava pensando: o que eu vou fazer com essa camisa? Eu remendo, jogo fora. Mas agora que eu vi a tua, a minha só tem um buraco. Eu vou usar até ela acabar, até o final de tudo. A minha tem um. Aí tiramos foto deles, irmão, campanha de roupa, levantar roupa para o pastor, né? Mas a brincadeira. Mas aquele cara entra na loja da Ferrari mal vestido. E os vendedores, boa parte deles, o quê? O cara está fazendo o quê aqui? Né? Numa loja de carros que tem valores absurdos. Mas de repente um vendedor decide dar atenção. Aquele camarada então diz: eu vou comprar essa Ferrari. Ele sai da loja e volta com uma mala. E compra a Ferrari em dinheiro. Não foi cheque, não foi cartão, foi em espécie. Em espécie. O cara não tinha a aparência de quem tinha condições. Mas vamos falar bem a verdade: quantas vezes nós julgamos um irmão na igreja por causa das roupas dele? Hein? É verdade ou não é? Não é assim? E a gente dá aquela olhada de canto de olho: olha a roupa desse irmão, né? Nós aqui somos uma igreja mais livre. Eu podia estar de terno e gravata, mas eu estou assim, irmão. Eu gosto. Eu fico mais à vontade, eu fico mais feliz assim. Claro que a gente tem que ter uma roupa que seja digna, que seja agradável a Deus, não é? Decente. Mas eu quero te dizer, quando Deus olhou para você, Ele não viu tua aparência, Ele viu o teu coração. Ele viu as possibilidades da tua vida, Ele viu teus talentos, teus dons, Ele viu aquilo que você pode se tornar, os frutos que você pode dar. Deus viu além através da tua vida. Outro dia eu estava pregando numa igreja e o pastor me fez uma pergunta que eu nunca tinha ouvido, alguém nunca tinha me feito dentro daquela situação. Um rapaz que se castrou, ele cortou fora o seu órgão sexual, se tornou um travesti e tal, e viveu essa vida. Um dia ele se converteu. E ele percebeu que ele tinha que mudar de vida mediante o que ele aprendeu na palavra, na mentalidade de Cristo. Então ele voltou a se vestir de homem, ele voltou a ser homem. Só que agora ele não tinha mais o órgão sexual dele.
E aquele pastor me perguntou, o que eu falo para ele? Qual conselho eu dou? Eu disse para ele, olha, a Bíblia diz que alguns nasceram eunucos. São pessoas que têm o órgão sexual normalmente, mas não têm desejo sexual. Paulo até fala, se você não quer casar, então que você se dedique às coisas de Deus. Eu tenho um amigo do meu coração que nunca casou e ele já falou para mim, não tenho nenhum tipo de desejo sexual. E hoje ele dedica a vida como missionário nas nações pregando o evangelho. Nunca casou, não quer casar, não tem vontade. Mas se você casou, então você vai se dedicar às coisas de Deus, mas especialmente à sua família. Agora, a Bíblia também diz que alguns se fizeram eunucos para se consagrar ou ao seu senhor. No Egito, na antiguidade, os servos dos seus senhores se castravam para quê? Para não haver a possibilidade de terem relações com as esposas do seu senhor. Então eles faziam isso, era um requisito. Então alguns se fizeram, eu disse para ele, diz para ele que a partir de agora, ele tem que gerar a mentalidade de se dedicar às coisas de Deus. Ser um homem transformado pelo poder de Deus, que vai se dedicar a partir de agora às coisas exclusivas de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está falando de um culto que é racional. Você não serve Jesus por emoção, você serve Jesus porque você entendeu que não existe vida sem Jesus. Irmão, eu vou te falar. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, irmão. Quem já teve experiência com Deus vai entender que não existe uma vida melhor. A vida com Jesus, ela pode ser desafiadora, mas a vida com Jesus é boa, irmão. A vida com Deus é muito boa. Pregar o evangelho é bom demais. Viver a palavra é coisa boa demais. Pessoas nobres vão viver a palavra de Deus. E aí vem a transformação, isso fala de mudança, vem a renovação da sua mente. No original fala de mudança radical e completa. É uma mudança tão profunda na sua vida. Você não apenas está aprendendo, você está desconstruindo o que aprendeu errado e aprendendo agora da maneira bíblica. E eu quero te dizer que se você se submeter à vontade de Deus, na verdade a mentalidade de Cristo, você vai provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Deus é bom, meus irmãos, e Ele tem prazer em nos abençoar. Ele diz, ponho diante de vós a bênção e a maldição, por favor escolham a bênção. Eu quero abençoar vocês, mas por que tantas pessoas têm a mentalidade de escolher o que é errado? E eu vou caminhar para terminar, dizendo para você que a mente e a visão estão interligadas. A visão recebe, mas a mente com a sua mentalidade determina como se colocará em prática. Eu olho isso aqui, ó, esse degrau, eu estou vendo, a minha mente está recebendo e a minha mentalidade me diz que para subir esse degrau, eu preciso levantar uma das pernas. Eu estou num outro nível. Aí você olha para alguém que te fez mal no passado, que te feriu, mas você olha para essa pessoa como José olhou para os irmãos. Os irmãos estavam diante de José, tentaram matá-lo, venderam como escravo. Mas um dia a terra passa por uma fome tremenda. E os irmãos vêm até José, que agora era governador do Egito, para comprar comida. E José reconhece os irmãos, mas não é reconhecido por eles. Muito tempo se passou. Ele era muito jovem. Mas José, depois que se revela aos irmãos têm medo. E ele diz assim, calma, fiquem tranquilos. Porque tudo que vocês fizeram, isso também foi guiado por Deus de alguma forma. Deus queria que eu estivesse onde eu estou agora. Foi propósito de Deus. E eu vou dizer para vocês que o mal que vocês tentaram contra mim, eu vou voltar a vocês. E eu não vou pagar com o mal.
eu vou pagar com bem, eu vou alimentar vocês. Chama o meu pai, chama meu irmão Benjamim, chama o resto da família. Eu pedi autorização de Faraó, vocês vão morar comigo agora, eu vou sustentar vocês. Quando José faz isso, ele sobe mais um degrau. Ele se torna alguém que tem uma mentalidade melhor que a dos seus irmãos. Eu quero te dizer que a mentalidade de Cristo não é uma mentalidade individualista, mas é uma mentalidade que não pensa só em si mesmo, mas aquele que tem a mentalidade de Cristo pensa nos outros. Quando você desenvolve a mentalidade de Cristo, quando você pensa em fazer algo, você não pensa só em você mesmo, mas você pensa em que aquilo possa abençoar a vida de alguém. Portanto, minha irmã, se você está esperando que seu marido dê o próximo passo e peça perdão, talvez você continue esperando. O que você precisa, se você tem uma mentalidade melhor que a do seu marido, é tomar a atitude que você precisa agora. Não espera por ele. A mesma coisa você, meu irmão. Ou você a respeito de alguém que você conhece, ou alguém da sua família, não espera. Se você tem uma mentalidade superior, quero te falar que o mais maduro suporta o menos maduro. O que tem uma mentalidade melhor suporta aquele que não tem uma mentalidade tão boa assim. E você então vai cooperando com o crescimento dos outros. Porque aquele que tem a mentalidade de Cristo não se contenta em crescer sozinho. Ele quer ver as pessoas crescendo em volta dele também, prosperando. Você sabe que uma vez eu ouvi um pastor dizer que quando ele viaja, ele põe para pregar na igreja dele os piores pregadores, para que a igreja sinta falta dele. E diz assim: meu Deus, pastor, o senhor viajou, não prestou o culto. Culto não prestou, pastor, não foi bom. Por favor, nós te amamos, fica aqui. Eu falei para ele: pastor, vou te falar, isso não é de Deus. Não é de Deus. Eu, quando viajo, deixo para pregar na escala aqueles que eu confio de que vão pregar e que vão transmitir também uma palavra maravilhosa. Aí você tem os outros membros aqui da equipe ministrando. Outro dia eu estava viajando, uma irmã me manda uma mensagem. Foi o dia que o pastor Max pregou. Pastor Heber, obrigado porque o senhor está aí. Mas o pastor Max pregou hoje no culto, foi extraordinário. Você sabe como eu fiquei lá do outro lado? Feliz, irmão. Por quê? Porque isso é ser um líder de sucesso, quando aqueles que você cuida também crescem e têm sucesso com você. Isso é a mentalidade de Cristo. Essa é a mentalidade saudável. E nós precisamos então desenvolver isso. Nós temos encontrado pessoas com mente fechada, mas ter uma boa mentalidade é também estar aberto para novos aprendizados. O mais difícil é desconstruir para construir algo novo. Como é que você pode ir a um lugar que você nunca foi? Apontar para alguém. Para isso é que nós precisamos exercer uma mentalidade de fé em Deus, como fez Abraão. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar, e em ti eu vou abençoar através de todas as famílias da terra, Abraão. Tu não está entendendo? É extraordinário. Sabe o que Abraão faz? Obedece. Ele simplesmente obedece. Por isso foi considerado como o pai da fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não pode ver. A mentalidade de Cristo é uma mentalidade que crê no milagre, que crê no sobrenatural, que chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Você não acredita apenas no que você está vendo humanamente, mas você acredita pelos olhos da fé. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aquele que semeia com lágrimas ceifará com alegria. Nós vamos celebrar a vitória do Senhor nas nossas vidas. Mas muita gente está vivendo com essa mentalidade escravizada pela falta de uma mentalidade saudável. É uma mentalidade maligna. E a história que eu conto é a do elefante. Não é? Quando criança, não faz muito tempo que eu era criança, pouquinho tempo atrás, eu fui a alguns circos que ainda tinham animais, aqueles elefantes grandes, né? E não sei se você percebe que geralmente eles estão amarrados por uma corda, numa das patas, com uma estaca de madeira pequena enfiada no chão.
Agora eu te pergunto, um elefante não tem força para tirar aquilo ali? Irmão, se ele quiser, ele derruba o circo. Mas sabe o que acontece? Quando o elefante nasce, ele já nasce com o propósito de ser elefante de circo. Então, desde pequeno, o adestrador amarra uma das patas dele com uma estaca firme no chão. E aquele pequeno elefante tenta sair, mas ele não consegue. Ele não consegue sair. E ele tenta e não consegue, e tenta de novo. Então o adestrador consegue gerar no elefante a mentalidade de que ele não pode se libertar daquela corda e estaca. Ele vai crescendo. E qual é a mentalidade dele? Eu nem vou mais tentar. Eu já tentei desde pequeno, não consegui. Então não vou mais tentar. Só que agora ele é grande e forte. Mas ele não acredita mais que ele pode se libertar. Tem muitos crentes que, por causa de situações do passado, erros que cometeram na vida, estão aprisionados pelo medo. Tem medo de tentar de novo. Eu quero te dizer nessa noite que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Deus, ele vem sobre nós para nos curar, para nos libertar, para transformar nossa vida, para nos dar uma nova esperança. E o amor de Deus quer vir sobre a sua vida, te enchendo de coragem, de ousadia, de intrepidez, e te levar, meu irmão, a continuar tentando, porque Deus tem o poder de fazer novas todas as coisas. Eu quero te dizer, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu vou te falar mais uma vez, o melhor de Deus ainda está por vir. Ainda está por vir, meu irmão. Receba isso na sua vida. O que ficou para trás é só uma parte. O que vem pela frente será extraordinário. Será maravilhoso. Como Jabes orou e eu preguei da outra vez. Senhor, alarga as minhas tendas. Deus, eu quero viver mais do que minha família viveu. Eu quero ir além. Alarga as minhas tendas, Senhor. Eu quero provar de coisas maiores. Amplia a minha visão. 2 Crônicas 7 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. E como último ponto dessa ministração de hoje, a sua mentalidade irá influenciar a sua vida e a vida de outras pessoas. Escute, você é aquilo que você vê. Como você se vê? Você não pode gerar uma imagem de você mesmo pelo que você pensa, ou gerar uma imagem de si mesmo pelo que os outros pensam. Por que, irmão, que você ainda está vivendo de acordo com o que os outros estão falando? Não dá para viver diante da opinião dos outros, não dá para agradar todo mundo. Se você ainda não entendeu isso, você não vai conseguir viver bem. Tem gente que vai discordar de você, e daí? Se você tem convicção do que está fazendo, se Deus te chamou para isso, segue em frente, meu irmão. Entenda isso. A mentalidade de Cristo nos liberta mesmo. Então, como você se vê? Quando você se olha no espelho de manhã, quando vai sair de casa, o que você pensa? Eu sou feio. Olha como eu sou desengonçado. Eu sou incapaz. Como você se vê? Você tem que basear a sua vida naquilo que Deus pensa e vê a seu respeito. Quando Deus olha para nós, Ele diz: está aí, acordou meu filho amado. Esse cara é especial. Ele vai fazer algo relevante no mundo. Os talentos que ele tem, olha como ele é bonito. Minha criação, eu criei ele no ventre da mãe dele. Fui eu que teci os ossos e tudo dele. É alguém que eu amo, é precioso para mim. É importante. Talvez você tenha passado a sua vida ouvindo em casa: você não vai ser nada, não vai prestar para nada, não vai casar com alguém que preste, você vai ter uma vida, você nasceu para sofrer. Mas eu quero dizer que essa sentença, ela morreu na tua vida. Agora a sentença que vai frutificar é a sentença de Cristo. E Ele está nos dizendo: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Creia, eu vou te fazer prosperar. Ouça a minha voz e me obedeça. Eu te farei comer o melhor desta terra. Eu vou te abençoar.
Vamos pensar sobre a visão, e eu estou caminhando mesmo para terminar. Sobre os espias. Moisés envia 12 homens para espiar a terra prometida. Dos 12, quantos voltaram com a visão otimista? 2. E foram eles que possuíram a terra, Josué e Calebe. Você sabe que os 12 espias tiveram o mesmo treinamento, estavam no meio do mesmo povo, debaixo da mesma liderança. Mas dos 12, 10 disseram: não dá certo. Nós somos como gafanhotos, eles como gigantes, nós vamos ser devorados. E dentro disso nós encontramos muitas vezes a baixa autoestima. Como eu me vejo? A Bíblia diz em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim é. Como você se imagina na sua alma, você é. Aquilo que afeta o nosso coração, afeta também a nossa identidade. Se você quiser entulhar um grande rio, você não consegue fazendo isso jogando pedras no leito dele. Para você entulhar um grande rio, você precisa matar a sua nascente. A nascente às vezes é tão pequena, mas ela consegue gerar um imenso rio. O diabo, com a sua mentalidade destrutiva, está tentando entulhar a fonte do nosso coração. Mas a Bíblia diz que se nós crescêssemos no Senhor, do nosso interior fluiriam e fluirão rios de águas vivas. Sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a palavra imagina é aplicada nesse texto no sentido de pensar. Como eu penso sobre mim? Como você vê o seu passado? Ele é mais forte do que a sua esperança de um futuro melhor? Ele ainda te puxa mais para trás do que a tua visão te projeta para frente. Jesus disse em Mateus: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho te faz pecar, te faz tropeçar, arranca e lança fora. Deus não está falando arranca o teu olho literalmente, mas Ele está te dizendo, se a tua visão não é boa, muda. Se a tua forma de ver não é boa, muda. Se isso está te conduzindo para uma vida de destruição, então está na hora de mudar. Precisamos acabar com essa mentalidade parasita. Tem gente que vive na carona dos outros, né? Você assiste centenas de mensagens no YouTube e agora está uma febre no YouTube do TED. São palestras de TED Talk, palestras de 12 minutos, 10 minutos. E muita gente está se alimentando disso. Está indo na carona de alguém ou na unção de alguém. Ora por mim, ora por isso, olha que eu vou fazer aquilo. Eu quero te dizer que Deus quer que você também tenha uma vida de oração. Que você também seja um pregador do Evangelho. Que você também conheça aquilo que você quer viver. E muitos entram como num casamento, não é? Como um parasita. Eu entro no casamento para ser feliz. Você tem que entrar no casamento para fazer o outro feliz. E se o outro entra no casamento também com essa mentalidade, então vocês dois vão se fazer felizes. Casamento é uma coisa boa, irmão. É bom estar casado. E se você está dizendo, meu casamento está horrível, o problema não é o casamento, é você mesmo. O problema é a tua postura, não é o casamento, mas é o que você está fazendo. Seja alguém que ama dar antes de amar receber. É bom receber presente, mas seja alguém que se alegra quando dá presente. Muita gente vem à igreja com a mentalidade de consumo, é parasita. Eu estou indo porque eu quero ser abençoado. Hoje eu vou receber. Hoje eu vou receber algo ali. E às vezes sai do culto ainda classificando. O culto não foi tão bom hoje. A palavra não foi boa. Além de ter essa mentalidade parasita, não é? Que só quer sugar, ainda tem a capacidade de criticar aqueles que estão fazendo alguma coisa. No lugar de uma mentalidade parasita, nós precisamos desenvolver uma mentalidade de serviço. Jesus disse assim, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Deus fez isso ao dar o seu único filho Jesus por nós. A mentalidade divina é uma mentalidade doadora.
O diabo traz uma mentalidade individualista, mas Jesus traz uma mentalidade doadora. E se nós queremos ser felizes, temos que trabalhar para fazer outros felizes também. Você pode ficar de pé? Eu fui fazer uma oração no consultório do Lucas. Eu falei: Lucas, se você fosse pedir algo para Deus agora, o que você pediria? Ele disse assim: pastor, uma pergunta difícil essa. Se eu tivesse falando com Deus, o que eu pediria para Deus? Ele disse assim: pastor, o que eu gostaria é que as pessoas que viessem ao meu consultório adquirissem saúde, que esse lugar fosse um lugar próspero, que as pessoas cheguem aqui e sejam abençoadas. Eu quero ser um instrumento de Deus com o meu trabalho. Quero que Deus me use para abençoar pessoas. Em nenhum momento ele falou assim: eu quero ganhar muito dinheiro. Eu me lembrei de Salomão. Deus chega para Salomão e diz assim: Salomão, o que é que você quer? Escute isso. Pede o que você quiser, eu vou te dar. Salomão diz assim: Senhor, meu pai Davi era um cara especial. Não foi perfeito, mas ele foi um rei extraordinário. E eu tenho um povo para cuidar. Então eu preciso de uma coisa: sabedoria. A Bíblia diz que Salomão não recebeu só sabedoria, mas com a sabedoria veio a riqueza. Tem gente que tem uma mentalidade tão pequena que se Deus disser assim: o que você quer? Ela vai dizer assim: eu quero uma casa própria. Sabe, irmão, querer uma casa própria não é pecado, nem é ruim, tá? Não estou te dizendo não ore por isso, não, ore para Deus te dar uma casa própria. Mas se o Deus do universo chega para você e diz: o que é que você quer? Você tem que dizer assim: eu quero as nações por herança, Senhor. Eu quero os prédios tudinho de Castanhal para depois eu botar para alugar e não trabalhar nunca mais. Eu quero isso aí, entendeu? Ou seja, se Deus te dá a opção de escolher, como você escolhe? Qual a tua mentalidade de escolha? Salomão podia ter dito: eu quero ser rico, mas ele falou: não, Senhor, eu quero sabedoria. O Lucas disse: eu quero que esse lugar seja próspero. Eu quero que o meu trabalho abençoe vidas. Irmãos, quando a mentalidade é nobre, escute isso, por favor. Quando a mentalidade é nobre e o coração é nobre, Deus, ele se compromete com isso. Deus tem um compromisso, porque lá do céu ele olhou para mim, Heber Trigueiro, quase 30 quilos a menos, uma situação difícil, e disse assim: olha o meu filho, ele viu o que ninguém via, eu vou mandar a Edilane para ele. Esse menino está precisando de uma bênção na vida dele, e eu sei, eu quero fazer dele um pastor, um pregador do evangelho. Então vou mandar uma Edilane para ele, que vai completar esse ministério. E Deus olhou e viu, não é? Algo que nem eu mesmo conseguia ver. Deus olha para você nessa noite, e Ele consegue ver aquilo que nem você mesmo vê. Ele consegue enxergar um tremendo potencial. Irmão, como você é bonito. Com todo respeito, minha irmã, como você é bonita, como você é preciosa para Deus. Como Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E eu leio o último versículo que diz em Filipenses 4:7, receba isso sobre o seu coração, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque no final das contas, meus irmãos, o que nós precisamos mesmo é buscar a visão e a mentalidade de Deus para nós. De repente Deus quer te fazer um homem rico. Eu estou falando de dinheiro mesmo. Mas a tua mentalidade é pequena e você não tem ousadia para dar um passo além. E por causa da tua mentalidade pequena e a tua falta de ousadia, você não está acessando as riquezas que Deus tem para você nas regiões celestiais. Eu acredito que tem pessoas que Deus levanta para serem ricas, porque elas têm um coração generoso. E quando elas tiverem recurso nas suas mãos, elas vão ter a alegria de abençoar um missionário, de financiar a obra de Deus. Eu acredito. Talvez, meu irmão, Deus quer te dar uma grande esposa. Você está orando, mas não viu que essa menina do teu lado é a pessoa certa.
E Deus está falando para você, tá? Só que você está na sua cabeça: eu quero uma loura dos olhos verdes, eu quero uma loura. Você não é feio, irmão, mas talvez você não mereça uma loura dos olhos verdes, tá? Mas tem uma morena maravilhosa perto de você, uma menina de Deus. Irmão, em nome de Jesus, deixa essas escamas caírem, irmão. Você está perdendo a bênção, tá certo? Por causa da tua visão pequena. Então, Deus quer fazer algo extraordinário na minha vida e na sua. Eu quero que você ore comigo. E a nossa oração vai ser uma oração de bandeira branca, rendição total. Nós vamos dizer: Deus, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu me rendo, eu me entrego. Eu me entrego, Senhor, a tua visão para a minha vida. Eu me entrego a tua mentalidade para a minha vida. Eu quero ser quem tu queres que eu seja. Eu quero o sucesso que tu tens para mim, Senhor. Eu quero viver os teus planos e os teus sonhos. E Deus te diz nessa noite, diz a nós: maiores do que os teus sonhos são os meus sonhos para a tua vida. Os meus planos, os meus pensamentos, eles são mais altos que os céus, mais profundos do que você pode imaginar. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele continuará nos ajudando e nos direcionando. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Que pessoas extraordinárias, Senhor, nós temos aqui. Que pessoas maravilhosas nós temos aqui nessa família. São pessoas únicas, Senhor. Não são pessoas perfeitas, como não há ninguém aqui perfeito a não ser o Senhor. Mas são boas pessoas. São pessoas preciosas. O Senhor reuniu nesse lugar pessoas que vão fazer a diferença. O Senhor reuniu nesse lugar essa noite pessoas que vão fazer a diferença a ponto de serem realmente relevantes nessa terra. Alguns aqui, Senhor, nem se acham assim capazes, até se inferiorizam. Alguns têm caminhado a vida inteira com complexo de inferioridade. Eu repreendo isso da tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A visão e a tua mentalidade é a mentalidade de Cristo. Jesus está olhando para você e para mim está dizendo: ei, essas pessoas são demais. Filhos abençoadíssimos. Eu amo. Deus está dizendo: eu amo esses filhos. Eu amo esses adoradores. Senhor, eu oro nessa noite como teu filho, juntamente com os teus filhos e filhas aqui. Nós clamamos, Senhor, para que os teus sonhos, clamamos para que os teus planos e os teus projetos se realizem sobre as nossas vidas. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além do que temos visto. Alarga as nossas tendas, amplia a nossa visão, amplia o nosso entendimento, amplia a nossa forma de ver a vida que tu tens nos dado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, continua revelando a cada um de nós os talentos, os dons, o chamado, a identidade, o propósito. Porque eu sei que o Senhor acredita em cada um de nós. O Senhor deposita fé sobre as nossas vidas. O Senhor crê, porque o Senhor vê além. Vê além. Por isso, Senhor, eu te peço, haja contra toda a preocupação que temos. Muitas vezes temos desenvolvido, Pai, uma mentalidade ansiosa. E na verdade, 70% ou mais daquilo com que nos preocupamos nem vai acontecer. Ajude-nos a desenvolver uma mentalidade de confiança em Ti. Eu confio no Senhor. Eu quero que você ore dizendo: Deus, eu me rendo. Eu vou parar de lutar contigo. Eu quero entregar minha vida e minha família totalmente em Tuas mãos. Eu paro de lutar contigo, Senhor, de lutar contra a Tua vontade.
de lutar contra os teus sonhos para a minha vida. Eu aceito esses sonhos, eu aceito esses planos, eu aceito esses projetos. E assim, Senhor, eu profetizo o teu povo, teus filhos, tuas filhas, acessando as tuas riquezas disponíveis para nós nas regiões celestiais e vivendo plenamente o propósito de suas vidas e vivendo a plenitude desse propósito. Eu repreendo em nome de Jesus toda mentalidade parasita, também toda mentalidade cheia de medo, e eu profetizo sobre a tua igreja ousadia, coragem. Vamos em frente, vamos atravessar o mar vermelho, vamos atravessar o mar dos desafios, vamos em frente, porque em Jesus, no Senhor, nós podemos todas as coisas. Pode ser impossível para nós, mas é possível para Deus, é possível para o Senhor. E assim, Pai, eu abençoo cada família, eu abençoo cada vida, para que eles vivam os teus planos, sonhos e projetos. Saiam dessa noite empoderados, abençoados e cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Você pode pôr a mão sobre o seu coração.